Graça e paz, irmãos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Deus, eu quero nesse momento me levantar contra todas as vozes, Senhor, que vêm para nos calar, que vêm no nosso entendimento, Senhor, para nos paralisar. Eu quero te pedir, Pai, que a graça do Senhor flua livremente e que o teu poder, Pai, se aperfeiçoe, como diz a tua palavra, na nossa fraqueza. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ministre ao coração de cada filho que está aqui aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, Pai. Usa-me, Senhor, como um canal do Senhor nessa manhã. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém? É um prazer, uma responsabilidade, né? Quando, há alguns meses atrás, a pastora Denise falou para mim, quando é que você vai pregar lá no culto? E eu falei, não, eu vou, nas férias eu vou. Hoje ainda é agosto, né? Que dia é hoje? É dia 1º já? Não, então eu não fui em agosto, eu falei que seria em agosto. Mas seria domingo passado e nós estávamos lá na Barra ministrando num congresso de família, que foi uma bênção, e eu pedi para que houvesse essa troca. E ontem, Deus tinha me dado, até nós tivemos uma reunião na terça-feira, e eu tinha feito um jejum no meio da semana, e Deus tinha me dado uma palavra, e eu achei que fosse aquela palavra. Mas quando foi ontem, novamente eu fui rever a palavra, e Deus mudou tudo. E todas as vezes que eu ouvi algum pregador falar sobre isso, eu penso em Deus falando especificamente para talvez uma pessoa, talvez fosse só para mim, mas talvez Deus alcance o coração de alguém aqui nessa manhã, porque mexeu muito comigo essa palavra. Gostaria que a gente abrisse o livro de Lucas 8, do 40 ao 42. Se eu pudesse dar um nome a essa palavra, essa história é a história de Jairo. E Deus falou muito forte no meu coração sobre Jairo, um pai que crê. E o começo do mês passado, né, já que hoje é dia 1º, é 31? Ah, então estou no prazo. Ó, cumpri minha palavra, hein? Esse mês foi tirado para que se falasse sobre paternidade. E foram palavras tremendas. Quem esteve aqui no mês, né, tanto o Aleph, como falou, para os pais em relação ao acompanhamento na igreja, o pastor Silfarne também. Pastor Silfarne, é estranho falar pastor Silfarne. E eu, quando me deparei com esse pai desesperado aqui, Deus falou muito forte ao meu coração. Vamos ler? Lucas 8, do 40 ao 42. Ao regressar Jesus à multidão, o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Jairo era um sacerdote. Interessante que Jesus estava vindo de uma viagem, ao qual ele também chegou numa cidade, mas quem se prostrou diante dele era um endemoniado. E agora Jesus chega nessa cidade, e quem está prostrado diante dele é um sacerdote. Jairo, ele era o chefe da sinagoga, né? E ele se posicionou para buscar ajuda. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Um sacerdote que se humilha. E depois de Deus me dar a palavra ontem, e eu já tinha terminado, eu fui buscar, até ouvir outros pastores que tivessem falado sobre aquilo. Aí me deparei com o Ariovaldo Ramos, e eu falei, meu Deus, ouvi uma palavra dele, eu falei, é muita informação, porque é um homem com muita sabedoria. E eu fiquei pensando que ele primeiramente se posicionou para buscar ajuda, né? E ele poderia muito bem, como um chefe, ter pedido alguém
ter mandado um recado para Jesus. Olha, vá lá e avisa ele que a minha filha está morrendo. Chama Jesus para vir orar na minha casa, não é assim? Algumas pessoas ligam e falam assim, pastora Denise, vem aqui na minha casa orar porque eu estou desesperada. A gente que é pastor, os pedidos da madrugada, né? Então, às vezes, às 3 da manhã, você é interpelado por uma ligação, num momento de desespero, ou alguém que liga para pedir ajuda para alguém. Mas Jairo não, ele se posicionou, mesmo sendo um chefe de sacerdote. Uma outra opção que ele tinha era delegar para a mãe. Né? A mãe que entra em desespero, primeiramente, quando um filho está doente, nesse caso não era uma doença comum, era quase a morte. Seria normal hoje, na nossa cultura, né? A gente está aqui nesse movimento do Ora, de homens buscando pela sua família. Mas poderia ter sido ele falado, mulher, vai atrás de Jesus para orar para essa menina. Mas não, ele se posicionou. Ele decidiu, ele foi um pai que realmente foi em busca da vida da sua filha. E isso demonstra um caráter muito diferente desse pai, né? Um homem que se prostra, um sacerdote, porque Jesus não era o sacerdote reconhecido, mas ele se prostra diante de Jesus para pedir socorro e ajuda. E quem crê, busca o socorro no Senhor. Ele poderia ter ido buscar médicos, podia ter buscado vários tipos de ajuda, mas ele decidiu buscar ajuda no Senhor. Ele foi no lugar certo pedir ajuda. Será que nós temos buscado ajuda no lugar certo? Muitas vezes a gente, quando tem algumas crises, até mesmo existenciais, a gente olha que, acho que eu e o Sfaine, a gente é os psicólogos mais cara de pau, né? Porque a gente fala, mete tanto pau, mas na verdade, irmãos, a cura de fato, cada vez mais observando, está em obedecer ao Senhor. A gente percebe, é claro, eu estou estudando e vejo muita coisa, mas até porque a proposta da psicologia nem é curar, né? Mas trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Mas quantas pessoas de fato têm buscado ajudas assim? Outras vão a centros, outras vão a um amigo, fala, me ajuda a resolver. Mas é no Senhor que a gente de fato vai encontrar a cura para a morte. Porque essa morte ela é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Outras pessoas vão buscar irmãs de oração, irmã, ora por mim, em vez de buscar ela ao Senhor, mas deposita em pessoas, em profetas. Não que um profeta não possa trazer de Deus uma palavra, nós cremos nisso. Mas a pessoa vai com uma expectativa que ali naquele lugar, a oração da irmã Zefinha é que ela vai me trazer a resposta. Mas a palavra fala para você entrar no seu quarto e buscar o Senhor. Ele está aqui em nós, em cada um de nós, o Senhor está em nós. E a gente pode buscar o Senhor. E Ele, se Ele quiser, Ele pode até trazer um profeta para falar, eu ouvi a sua oração e vou te responder. Mas a primeira busca de Jairo foi buscar no Senhor a sua resposta. Ele era um chefe de sinagoga, mas ele se humilhou e se prostrou diante de Jesus. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente se pega nos nossos títulos, não, mas eu sou um pastor, pode, Denise, ou Adaías, faz isso que eu estou te falando, porque é isso que você tem que fazer. Mas será que de fato, muitas vezes até um pastor, se não tiver ali, aliançado no Senhor, pode não trazer uma resposta, mas quando você está no Senhor, uma palavra vem para você, o seu espírito que conhece o Senhor, sabe que essa é uma resposta certa. Então ele se humilha e se prostra diante de Deus. Ele lutou com a morte por sua única filha de 12 anos. 12 anos é uma criança, né? Ainda. E criança é o início do desenvolvimento humano. É onde tudo começa. E eu fiquei pensando, que criança é essa para nós aqui? Será que a sua criança, o seu início é um casamento que está se iniciando? Porque é o início de tudo. É o início de um novo emprego. É o início de um projeto na ONG. É o início do seu ministério que você pensa,
nossa, será que isso vai viver? Será que eu vou dar conta disso? Um projeto pessoal, olha, daqui a tanto tempo eu vou comprar uma casa e eu vou juntar. E ele lutou, mas foi buscar no Senhor a resposta para a criança dele, para a filha dele. Será que nós temos buscado o Senhor a resposta para tudo que se inicia na nossa vida? Para todo o empreendimento que nós temos, toda a nossa cura? Será que nós temos nos prostrado diante de Jesus e levado até Ele cada uma das nossas necessidades? Algo que eu tenho experimentado, sabe, irmãos? Assim, ao longo dessa caminhada de quase 5 anos estudando, e os irmãos sabem que eu passei algumas adversidades em relação ao rompimento da faculdade, e não foi um período fácil. Quem está mais de perto sabe todas as lutas que eu tenho enfrentado. Mas quando algumas vezes eu pensei em deixar a criança morrer, eu busquei o Senhor. E quantas vezes o Senhor me cercou com seus profetas, me cercou de amor, me cercou de palavra e de fortaleza dele para continuar o caminho. E eu achei interessante porque Jairo pede e ele caminha com Jesus. E você não ouve mais a voz de Jairo falando, né? É interessante isso. Porque ele se prostra e Jesus segue o caminho com ele. Mas no meio disso, acontece o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Aí eu fiquei pensando nessa história, que eu não vou me ater a ela, mas o finalzinho do texto 8:42b diz assim, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Aí agora Jairo, no seu desespero total, Jesus, tudo bem, vamos lá, e caminha com ele, mas ele tem que enfrentar uma multidão apertando. Imagina, você já está desesperado. Aqui, quem utiliza da saúde pública, algumas vezes a gente já caminhou, sabe como é difícil você ter que lutar e não conseguir. Agora, você imagina você lutar contra uma multidão, né? E ali ele tinha pressa. E eu fiquei pensando, o que significava essa multidão? E eu pensei em opressão. E pensei quando eu fui ver o significado, ela fala exercer pressão forte sobre, pressionar, causar aperto, pressão ou esmagamento. Não é assim que a gente se sente muitas vezes quando você está angustiado, pedindo ao Senhor algo tão desesperadamente, você se sente oprimido, porque essa palavra oprimido para a gente, cristão, ela tem uma conotação demoníaca, né? Então sempre a gente fala assim, fulano está oprimido. Aí você pensa, ela está cheia de demônios. E não quer dizer isso. Pode até ser que ela esteja oprimida e possessa, mas nesse caso a multidão o comprimia. Ela apertava Jairo. E quando você está no meio de um desespero que ainda você vive um momento de opressão, é muito difícil. Porque você tem que lutar contra muitas forças. Porque isso vai gerar muita ansiedade. E ansiedade é a palavra do momento, né? Nós queremos tudo rápido. Eu espero em Deus uma resposta há mais de 20 anos. E não é fácil. Tem momentos que eu quero desistir. Aí eu falo, nunca mais eu vou orar por isso. Aí quando eu me vejo, eu estou lá olhando de novo, tocando a bênção, pensando nela. Mas são 20 anos. Jairo não tinha tanto tempo para esperar, porque ele estava numa situação de muito risco. Mas a multidão que o oprimia gerava muita ansiedade. Eu não vou conseguir chegar a tempo, não é assim? Eu, uma vez, estava vindo da faculdade lá do Rio e tinha acabado, acho que, descer uns 2 trens. Só pode ser, porque quem conhece bem a Central tem uma rampa que desce, né? O pastor Daías conhece bem. Desce uma rampa ali e o pessoal estava vindo. Parece que todo mundo resolveu ir por ali. E só eu e uma moça estávamos subindo, que a gente ia pegar o trem. Irmãos, não deu para eu enfrentar a multidão. Eu não consegui. E eu ia, e eles me empurravam para trás, eu ia. Aí eu consegui chegar na beirinha
da rampa assim e fiquei parada esperando a multidão descer. E fiquei olhando aquela força, porque é uma força quando você vê a multidão. Quem já esteve no meio de uma multidão sabe como é. E ali Deus falou comigo. E eu comecei a olhar, falei, meu Deus, que força é essa? E Deus falou, é assim que vocês vivem contra o mundo, no meio, na pressão da multidão. Todos estão vindo para cá e poucos estão indo no caminho certo. Não que nós sejamos melhores que ninguém, mas quando você decide obedecer ao Senhor, é essa pressão. Jairo obedeceu, ele estava com Jesus, mas estava oprimido no meio da multidão. E ali, imagina, aquela mulher começa a contar, e como várias vezes é dito aqui, mulher quando começa a contar, conta bem, né? Conta todos os detalhes. Deve ter demorado, e eu fiquei pensando na ansiedade desse homem. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Irmãos, vocês não têm noção como eu fiquei ansiosa essa semana para trazer essa palavra. Eu tive que vencer muita ansiedade. E só quem vive ansiedade, hoje nós temos, é claro, há transtornos, né, de ansiedade generalizada. E quem tem uma ansiedade, há ansiedades que são pontuais, mas há pessoas que vivem crises de ansiedade e realmente precisa de uma ajuda para sair disso. Mas Jairo estava com o Senhor, mesmo no meio dessa opressão e tendo que lutar contra essa ansiedade. Porque até ele chegar, imagina o que passava na cabeça daquele homem. Eu fiquei pensando como uma mãe desesperada. Eu sempre que eu quero pensar na situação de alguém, eu faço igual aquele desenho que era mais da minha época, O Maravilhoso Mundo de Bob. Quem viu esse desenho? Muito legal, né? Então, sempre que eu penso em uma história bíblica, eu fico igual Bob. Eu entro na história e tento visualizar a história para aquilo ficar melhor, mais aplicado em mim. Mas tem um texto em Filipenses 4:6 que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. A verdade é que, mesmo estando com o Senhor, às vezes a gente se sente ansioso. E você não vê Jesus falando assim, ei Jairo, olha só um minutinho, tipo acalmando Jairo. Jesus podia ter feito isso, né? Se a gente pensasse humanamente, mas Deus estava tratando a ansiedade também de Jairo. Então, muitas vezes, quando Deus fala, espera um pouco em relação a uma bênção, algo que você tem pedido ao Senhor, Deus não fica calado, não é assim? Que a gente está orando, fala, Senhor, me responde, Senhor, me responde, e não vem a resposta, mas Deus está tratando para a gente aprender a esperar nele, porque a última palavra vem dele. Será que sabemos esperar o momento do nosso milagre? Pois mesmo com tanta urgência, ele teve que esperar o milagre do outro. Olha que terrível, né? Terrível para quem está vivendo uma situação. Ele teve que esperar o milagre da mulher do fluxo de sangue. O milagre dele era muito mais necessário. Na ordem da vez, a filha estava morrendo. A mulher dava para esperar um pouquinho mais. Não é assim, poxa, Jesus, brincadeira, né? Podia, não dá para o senhor acelerar primeiro depois o senhor volta, encontra com a mulher. Ou vamos, mulher, depois você... Né, Jesus, se a gente for pensar humanamente, mas não é assim que a gente faz? Olha, nossa, fulano recebeu uma casa. Poxa, Senhor, até agora nada, hein? Olha aí, de novo, outra pessoa com filho. Olha, Senhor, fulano comprou um carro. E eu, Senhor? E eu estou esperando há tanto tempo no Senhor. Mas Deus está no caminho com a gente, tratando essa ansiedade, porque há um propósito para isso, que é muito maior e a gente não consegue entender. Ele preferiu ouvir Jesus ao invés de ouvir outra voz dizendo que não tinha mais jeito. Em Lucas 8, 49, ele diz assim, estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Irmãos, em momento algum nessa passagem você vê Jairo retrucando. Isso
falou muito ao meu coração, porque às vezes eu reclamo bastante. Não sei você, mas muitas vezes eu falo, Senhor, por quê? Aí, olha o que já está acontecendo, já passou o tempo. Eu lembro, vou compartilhar uma parte do testemunho, mas talvez mais à frente eu dê todo o testemunho de que foi esse tempo de perda para mim. E eu lembro quando o pastor Alberto esteve aqui, e uma das nossas conversas, pastor Alberto Corrêa da Colômbia, e eu lembro que Deus usou uma pessoa e falou assim, Deus está preparando uma clínica para você. Eu vivi momentos muito difíceis, irmãos, de depressão, inclusive. E eu lembro que o pastor Alberto, numa noite, orando com a gente, e eu falei para ele, pastor, sabe como eu me sinto? Como se Deus tivesse posto uma menininha, e Deus colocou ali a boneca para ela, e quando eu estava quase chegando, essa boneca foi jogada longe. E ele falou assim, não, Deus não é assim. Ele pegou a boneca, deu um passo para trás e falou, vem um pouquinho para trás. Essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. Porque muitas vezes Deus vai fazer isso com você. Para nos ensinar. Eu sei que há um propósito maior, e hoje eu estou falando sobre isso. Mas muitas vezes não é o tempo certo de você receber essa vida. Há um tempo certo do Senhor para isso. E mesmo com essa voz de alguém dizendo, não adianta mais, acabou. Será que as pessoas falam isso quando você fala, não, eu estou orando pelo meu filho, ele vai voltar para o Senhor. E alguém fala, não adianta aí, já está no crack, já está na droga. Não adianta mais esse casamento, já era. Não adianta mais orar por ele. Não adianta você orar para mudar. Você nasceu assim, você vai viver assim. Essas são as vozes que a gente ouve muitas vezes. Por isso que eu orei. Sempre que eu vou orar, pregar, eu tenho esse hábito de calar qualquer voz. Porque Satanás conhece todas as vozes que vêm contra nós. Sejam vozes familiares, vozes demoníacas que vêm para nos paralisar, que vêm para fazer a gente desistir. Porque Jairo podia falar, Senhor, olha, chegou o recado, está morta, acabou. O Senhor não precisa mais ir comigo, beleza, vou embora para casa. Mas na mesma hora, aí não foi Jairo que falou, foi Jesus que deu a última palavra. Ele falou, não temas, crê somente e serás salva. Irmãos, Jairo não fala nada. Ele continuou o caminho. Isso eu fiquei pensando, meu Deus, na minha ansiedade, eu não sei você, mas eu entraria em pânico. Minha filha já está morta, não tem mais jeito. Mas Jesus falou, Jairo, crê somente. Não é assim, quando a gente ouve essas vozes, a gente fica com dúvida. Não tem mais jeito. Esse marido não vai mais ser salvo. Não adianta você ficar orando, indo para a igreja, ele nem vai com você. Esquece isso. Mas a última palavra do Senhor é, crê somente e será salva. O que temos ouvido quando nos dizem, né? Desista do seu casamento, do seu filho, de tudo, do ministério. Desiste desse ministério, você não tem jeito para isso, você nem nasceu para ser líder. Ou desiste de fazer coisas na sua vida pessoal, de estudar. Mas a última palavra, de fato, vem do Senhor. Só permita entrar na sua intimidade quem realmente anda com Deus. Irmão, isso me tocou demais. Porque depois desses homens chegarem e falarem, esquece. Em Lucas 8, 51, diz assim, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Olha que tremendo. Tinha muitas pessoas na casa de Jairo, gente chorando, gente que estava ajudando lá. Mas essas pessoas já tinham decretado a morte da menina. Para eles não tinha mais jeito. Mas quando Jesus chega, ele está com os seus discípulos, João, Pedro e Tiago. São seus discípulos íntimos. E ele fala, só nós vamos entrar agora. Será que a gente tem, no momento de aflição e desespero,
a gente tem, de fato, permitido buscar pessoas que realmente se relacionam com Deus? O que eu percebo muitas vezes, irmãos, é pessoas se aconselhando com gente que não anda com Deus. Gente que vai à igreja, mas muitas vezes não segue um caminho de obediência a Deus. O Lazário estava aqui de manhã, belíssimamente, nem sei se ele já foi, ministrando a palavra, e ele estava falando sobre quando um sacerdote leva a veste sacerdotal, acho que é Abiatar, e ele coloca ali a veste sacerdotal que representava o sacerdote. E mais à frente, Davi tira uma lasquinha do manto de Saul. E Davi se arrepende disso. Davi fica... porque ele mexeu num princípio de autoridade. Porque ali era o Senhor que tinha designado Saul para ser rei, ainda. E é muito forte quando a gente não reconhece essa questão da autoridade de Deus sobre a vida de alguém. Ou, de fato, quando alguém ouve e se aconselha com Deus. Mas, muitas vezes, é mais fácil a gente buscar alguém que, aparentemente, tem uma boa palavra, mas, na vida dessa pessoa, será que ela tem uma relação com Deus firme? Será que, de fato, ela serve ao Senhor? Porque quem serve ao Senhor obedece os seus mandamentos. Ainda que, muitas vezes, essa pessoa pode não ser uma pessoa muito vista, uma pessoa muito... aparentemente destacada, mas é alguém que de fato obedece ao Senhor. E esses três, quando Jesus entra com o pai e a mãe da menina, há um ensinamento para a gente. Só leve para a intimidade, para a sua intimidade, aquelas pessoas de fato que andam com Deus. Eu sou uma pessoa muito criteriosa em relação a isso. Então, eu não me atraio muito por aparências, nem de coisas. Às vezes uma coisa é muito bonita, mas ela não é uma coisa firme, estruturada. Isso, para mim, estrutura para mim é uma coisa muito importante. Então, todas as vezes eu sou capaz de entregar minha vida inteira, mas na mão de alguém que eu vejo, de fato, que segue um caminho em Deus. Porque é muito mais do que uma aparência. Então, muitas vezes, alguém que está lá batendo o pé e fazendo um monte de coisas, mas será que essa pessoa está debaixo de obediência? Que isso é algo muito forte, porque hoje a gente vê pessoas vivendo os frutos de um caminho errado, porque buscaram e entregaram a intimidade na mão de pessoas que não andam com Deus. Isso é muito sério. E ali Jesus entra. As pessoas, elas podem até duvidar do seu milagre, mas a última palavra vem do Senhor. Em Lucas 8, 52, 53, diz assim: e todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Fiquei pensando, é assim muitas vezes, né? As pessoas podem até rir, falando, não tem mais jeito, não vai dar certo. Mas a última palavra vem de Deus. E Jairo, quando eu penso nesse calar de Jairo, eu penso em alguém que de fato creu. Porque às vezes a gente retruca, eu penso por mim. Quantas vezes eu retruco com Deus, mas Senhor, é desse jeito mesmo? Será que o Senhor não está assim, atrasado nisso? Mas Jairo simplesmente, quando ele decidiu buscar o Senhor, ele guardava no seu coração e seguiu o caminho. Cada ordem que Jesus dava, a despeito de alguém que vinha falando, não vai dar certo, não vai chegar a tempo. E como de fato, para o nosso olhar humano, já tinha acabado. Mas Jesus entra com Pedro, Tiago e João e o pai da menina, e ele fala, Talita cumi, levanta-te. E ele entrega a vida daquela menina. E eu penso que Jairo teve um grande ensinamento. Jairo não só teve a vida da sua filha restaurada, mas ele teve a sua ansiedade curada. Ele teve a experiência de viver a humilhação e a bênção de Deus através dessa humilhação. A humilhação aos nossos olhos. Mas para Deus não é uma humilhação quando um servo se prostra diante dele. E será que é essa atitude que Deus está esperando da gente, irmãos?
é de fato a gente se calar e esperar no Senhor. E crer, Senhor, eu decido hoje esperar no Senhor. Mesmo que aos meus olhos já morreu. Mesmo que aos olhos as pessoas riem de mim porque já morreu. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa me falar assim: pastora, o meu casamento acabou e as pessoas riem porque elas não acreditam, mas eu continuo orando, porque eu sei que Deus vai me dar a vitória. E naquela hora até eu fui tentada a pensar assim, mas a pessoa já está vivendo com uma outra pessoa, não é assim que a gente imagina, não tem mais jeito. Mas para o Senhor tem. Deus pode restaurar até aquilo que estava perdido. E trazer de volta a vida, né? Basta uma ordem para aquele que crê como Jairo. Lucas 8, 54, 55 diz: mas ele, pondo-os de fora e pegando-lhe a mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Eu imagino a alegria desse homem, que já tinha perdido toda a sua esperança. Agora ele pode voltar a alimentar sua própria filha. Essa é a atitude que Deus espera dos pais. Aqui é o pai, Jairo. Nesse mundo que temos vivido de ausência paterna, onde muitos homens abrem mão, esse homem se levanta e tem várias ações, é confrontado em várias situações difíceis no caminho, nesse caminho, mas ele enfrenta cada uma delas, porque ele busca a resposta certa no Senhor. Será que a gente tem, de fato, depositado a confiança no Senhor? Ou nossas expectativas estão em pessoas? Ah, pastora Deise, pastor Cláudio, ora que melhora. Será que a nossa confiança tem estado no país, tem estado até nos pastores? Vamos lá para o gabinete que agora vai dar certo. Irmãos, não é isso. De fato, é só quando a gente entende e caminha no Senhor é que a gente pode mudar a nossa vida. Obedecer ao Senhor é fácil? De jeito nenhum. Eu acredito assim, quando eu ouço as pessoas falarem isso, é só obedecer ao Senhor, irmãos. Obedecer ao Senhor não é algo fácil, é muito difícil. Estava conversando com um pastor, principalmente na questão jurídica de leis. Como é difícil você obedecer ao Senhor nesse país, nessa questão. Mas é possível quando a gente lê e entende a palavra de Deus. Quando a gente caminha com gente de Deus e que traz para a gente fortalezas no nosso coração, para a gente crer que nós não estamos nesse caminho. Assim como eu citei o exemplo da multidão vindo e você indo contra a multidão. Que você possa, nessa manhã, o Senhor possa ministrar o seu coração. Não desista. Não desista de mudar a sua vida. Não desista de se posicionar contra o pecado. Não desista de se posicionar em relação a esse filho que você nem acredita mais que vai mudar. Não desista de estudar para mudar a sua história, porque Deus será com você, amém? Se você estiver no caminho certo, e entregar a sua intimidade para o Senhor e para aqueles que andam com o Senhor e decidir obedecê-lo, Deus pode mudar a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, que nessa manhã essa palavra possa florescer como uma boa semente, Senhor, no coração de cada um. Deus, eu te peço por aquele irmão que no seu coração, temerosamente, Pai, e com tanta ansiedade tem pensado em desistir da luta, Senhor, porque ele tem lutado contra muitas mortes que vêm, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o seu espírito, assim como Paulo falou, que o homem interior dele se ponha de pé nessa luta. Ó Deus, que o Senhor dê estratégias, Senhor, de buscar ao Senhor e de, Senhor, estabelecer os planos que o Senhor designar nessa caminhada. Senhor, que ele não se frustre vendo outras pessoas, Senhor, recebendo um milagre antes dele, Senhor.
mas que ele saiba que o Senhor é que está no caminho, e quando o Senhor está no caminho, vale a pena. Nós não estamos sós. Deus, nós queremos nessa manhã te entregar toda a nossa ansiedade. Ó Deus, nós lançamos para o Senhor. Ó Deus, para que o Senhor possa nos trazer a paz de espírito, a tranquilidade, Senhor, para saber esperar o tempo do Senhor na nossa vida. O tempo, Senhor, de cada propósito, onde nessa caminhada, Senhor, muitas coisas serão tratadas nas nossas vidas, nosso caráter, Senhor, quem somos, nossas ações, nossa obediência, Senhor. Ó Deus, que tudo isso possa ser tratado pelo Senhor no caminho, para que quando, Senhor, nós estivermos diante do milagre, diante da vida do milagre, que é o Senhor, nós possamos engrandecer ao Senhor, nós possamos comer juntos com outros filhos teus, Senhor, e sermos saciados por Ti nesse caminho. Obrigada, Senhor, por cada irmão aqui. Guarda o coração, o Senhor conhece cada necessidade aqui apresentada, Pai. Ó Deus, e o Senhor trouxe aqueles que estavam prontos para ouvir essa palavra nessa manhã. Porém, eu te peço, Senhor, que essa semente seja boa na vida de cada um. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.